Olá a todos, na aula de hoje vamos falar de base. Então, antes de apresentar esse conceito, vamos apenas fazer uma pequena motivação do porquê é importante apresentar e estudar o conceito de base, e a motivação é a seguinte: nós vamos considerar beta um conjunto de dois vetores linearmente independentes que estão contidos no R2. Então, o que já sabemos, mas aqui sabemos por intuição, é que o espaço gerado por esses vetores é o R2 todo. Ou seja, perdão, deixa eu ajeitar aqui meu microfone, o R2 é gerado pelos vetores V1 e V2. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer vetor azul do R2 é uma combinação linear desses dois vetores que eu destaquei em preto. Não sei se dá para visualizar muito bem, que são os vetores V1 e V2. Nesse caso, o vetor V1, você teve que encolher ele, ou seja, o A1 é um número positivo, mas menor do que 1. V2 você teve que esticar, então o A2 aqui é maior do que 1. Mas de qualquer forma, você é sempre capaz, neste cenário, de escrever V igual a A1 V1 mais A2 V2. Só que o que chama a atenção desse exemplo não é nem só o fato de que você é capaz de escrever o vetor V como combinação linear de V1 e V2. Um outro fato interessante é que essa combinação linear é única. O que eu estou querendo dizer? Deixa eu só me ajeitar mais uma vez aqui. Que se porventura você estiver no mesmo vetor V, ele sendo igual a B1 vezes V1 mais B2 vezes V2, necessariamente A1 vai ter que ser igual a B1 e necessariamente A2 vai ter que ser igual a B2. Por que esse fato é verdadeiro? Bem, se você subtrair do de baixo pelo de cima, colocando o V1 em evidência, o V2 em evidência, nós vamos ter do lado esquerdo V menos V dá zero, e aí novamente esse zero é pensar no vetor nulo, e aí nós vamos ter aqui B1 menos A1 multiplicado por V1 mais B2 menos A2 vezes vetor V2. Quando você tem algum número vezes V1 mais algum número vezes V2 dando zero, é importante discutir se os vetores são linearmente independentes ou dependentes. Como os vetores são LI, isso significa que a única solução possível para este problema é se esse número é igual a zero, mas para esse número ser igual a zero, isso implica que A1 tem que ser igual a B1, porque aí é a única possibilidade desse número dar zero, e esse número tem que ser igual a zero, no que implica que A2 é igual a B2. Ou seja, além de você sempre ser capaz de escrever V como combinação linear de V1 e V2, percebe-se que essa combinação linear é única para cada vetor V. Então, motivados com esse cenário, vamos apresentar a definição de base. Seja V um espaço vetorial qualquer, e nós vamos considerar S um conjunto de vetores V1, V2, Vn. Vetores, obviamente, no espaço vetorial V. Nós vamos dizer que S é uma base do espaço vetorial V se as duas condições são satisfeitas. Primeiro, o conjunto S tem CLI. Segundo, o espaço gerado por S tem que ser o espaço vetorial todo. Então, para você verificar se um conjunto de vetores forma uma base do seu espaço vetorial, primeiro você tem que verificar se os vetores são linearmente independentes, depois você verifica se esses vetores geram o espaço todo. O primeiro exemplo, que é o exemplo mais básico de todos, se a gente considerar o nosso espaço vetorial V como Rn, ou seja, n números, né, x1, x2 até xn, e você considerar os vetores E1 como sendo 1, 0, 0, 0, 0, aí o E2, 0, 1, 0, 0, 0, e o EN, 0, 0, 0, e na nésima coordenada colocar igual a 1, ou seja, o E índice J, na jésima coordenada você coloca 1, todas as outras coordenadas você coloca igual a 0. Esses vetores E1, E2 e EN formam a base do espaço vetorial. Inclusive, nós chamamos essa base
de base canônica. Então, não se preocupe com a questão do picolé da Gelsia, porque está calor, né? Então, naturalmente temos anúncios. Mas um exemplo dentro do exemplo, no espaço R3, nós temos o vetor 1, 0, 0, que na geometria analítica às vezes a gente chama de vetor I, o 0, 1, 0 que chamamos de J e o 0, 0, 1 que chamamos de K. São vetores que formam a base do nosso espaço vetorial R3 e nós chamamos aquela base de base canônica. Mas agora vamos trabalhar com outros exemplos de bases em espaços vetoriais. V1 igual a 1, 2, 1, V2 igual a 2, 9, 0, V3 igual a 3, 3, 4. Será que o conjunto S, formado pelos vetores V1, V2 e V3, é de fato base do espaço R3? Então, novamente, para identificar se S é uma base, nós devemos verificar duas condições. Primeiro, na condição do item A, se S é linearmente independente. Então, eu não sei se isso é verdade, então vou até colocar uma interrogação. Para verificar se S forma um conjunto linearmente independente, sempre vamos partir da expressão algum número vezes V1 mais algum número vezes V2 mais algum número vezes V3 e nós vamos igualar ao nosso vetor nulo. E a pergunta é, A1, A2, A3 sendo todos iguais a zero, é uma única solução para esse problema? Precisamos verificar. Aqui eu já vou fazer a conta um pouquinho mais direta, que é o seguinte. Na primeira coordenada, nós vamos ter A1 vezes 1, A1, mais A2 vezes V2, então 2A2, mais A3 vezes 3, 3A3, ou seja, aqui foi um empate. Então, primeira coordenada, mais primeira coordenada, mais primeira coordenada. Agora vamos para a segunda coordenada. No caso, A1 vezes 2, então 2A1, o time da casa venceu, mais A2 vezes 9, então fica 9A2, que é uma bela goleada, mais 3A2. Desculpa, 3A3. Porque é A3 vezes V3. Agora a terceira coordenada. A1 mais 2A0 mais A3 vezes 4. 4A3. 4A3. E isso tem que ser igual ao vetor nulo. Dá para reescrever aqui montando um sistema linear. Então, o nosso sistema linear aqui vai ser A1 mais 2A2 mais 3A3 igual a 0. Nós vamos ter aqui 2A1 mais 9A2 mais 3A3 dando 0. Por último, A1 mais, como não tem A2, vou deixar um espaço vazio de propósito, 4A3 igual a 0. Só que, novamente, reescrevendo esse sistema linear da forma matricial, vou até mudar aqui a cor para ficar esteticamente mais agradável, nós vamos ter o seguinte. 1, 2, 1, 2, 9, 0, 3, 3, 4. Isso tudo tem que ser multiplicado por A1, A2 e A3. E aqui tem que dar 0, 0, 0. Observe o padrão, né? 1, 2, 1, 2, 9, 0, 3, 3, 4. Ou seja, estou posicionando os vetores como vetor coluna. Montei esse sistema linear que está na forma matricial e eu quero discutir se existe uma solução única ou se existem infinitas soluções. Então basta a gente olhar para o determinante dessa matriz. Porque se o determinante der diferente de 0,
solução única. Se der igual a zero, infinitas soluções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse lado do quadro, só para calcularmos o determinante da nossa matriz. Então, deixa eu só apagar aqui. Deixa eu apagar esse si, somente si, né? E vou olhar só para o determinante da matriz. Então, aqui, a gente coloca as entradas, né? 1, 2, 1, 2, 9, 0, 3, 3, 4. Repete as duas primeiras colunas. 1, 2, 1, 2, 9, 0. E vamos para as contas. Aqui deixa eu dividir o quadro, né? Então aqui vai ficar 36 mais 6 mais 0 menos, abre colchete, 27, 0, 16. Então, 27 mais 16. Então, isso aqui vai dar 42 menos... Bem, aqui vai dar 2, 3, 43. Por pouco não dá 0. Aqui vai dar menos 1. Deu menos 1, significa que ele é diferente de 0. Portanto, a solução desse sistema linear é única, o que nos acarreta, isso implica que A1 tem que ser igual a 0, A1 tem que ser igual a 2, tem que ser igual a 3, e todos devem ser iguais a 0, e de fato, esse conjunto é linearmente independente. Agora, o que é interessante é o seguinte, a primeira parte já foi verificada. Vamos demonstrar agora que o espaço gerado pelos vetores de S geram um R3 todo. Perdão pelo barulho de obra. Então, para verificar o item B, vamos alterar aqui o enunciado do item B. Vamos colocar o quê? Fazer a pergunta se o ger de S é igual ao espaço vetorial R3 todo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar V um vetor qualquer do R3. Um vetor qualquer do R3. Se ele é um vetor qualquer do R3, eu tenho que expressar a forma genérica dele. Então, a forma genérica do nosso V é XYZ. E aí, o que eu tenho que fazer? Qual pergunta que eu devo fazer? Será que V pertence ao espaço gerado de S? Mas para pertencer ao espaço gerado de S, o que tem que acontecer? O vetor V tem que ser combinação linear dos outros vetores. Então, eu posso trocar o 0 pelo V aqui. Posso trocar esse 0 por XYZ. Eu troco este 000 por XYZ. E eu faço a seguinte pergunta. Se V pertence ao espaço gerado de S, então você deve ser capaz de mostrar uma solução para esse problema. Mostrar uma solução para esse problema é equivalente a mostrar uma solução para este problema. Só que aí, novamente, se você olhar para o determinante desses coeficientes, se o determinante da matriz der diferente de 0, você vai garantir uma solução única. Em particular, você garante uma solução independente do XYZ. Só que a gente já sabe que o determinante não dá 0, dá diferente de 0. Portanto, vai ter uma solução independente do XYZ, logo isso vai implicar que o nosso vetor V pertence ao espaço gerado pelos vetores de S e, portanto, só para concluir, S, de fato, é base do espaço vetorial R3. Então, a ideia é essa. É claro que essa conta aqui ficou simplificada demais. Por quê? Porque, coincidentemente ou não, ao montar a nossa matriz, associar a matriz do sistema linear, calhou que a matriz era quadrada.
E se a matriz não fosse quadrada? A gente teria que fazer as contas na mão. Então vamos trabalhar com o próximo exemplo, fazendo as contas na mão. Considere V1, vetor 1, menos 1, 0, 2 e o vetor V2, 5, menos 2, 3. Será que o conjunto S dos vetores V1 e V2 é base do R3? Então o primeiro passo que devemos verificar é se S é linearmente independente. Então, para verificar se S é linearmente independente, aquela velha história. A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 igual a zero. Escrevendo isso matricialmente, já fizemos essa discussão num comentário breve, eu posso enxergar isso como V1 colocando na primeira coluna, então menos 1, 0, 2. A segunda coluna eu coloco o vetor V2, então vai ficar 5, menos 2 e 3. Isso tudo multiplicado por A1, A2, que tem que ser igual a 0, 0, 0, porque é o vetor nulo do nosso espaço R3. O vetor nulo do nosso espaço R3 é o 0, 0, 0. Qualquer coisa é só abrir as contas, aplicar a distributiva, que vocês vão chegar nesse sistema linear. Então, escrevendo isso aqui na forma da matriz aumentada, para poder escalonar e fazer todos os procedimentos, deixa eu dividir o quadro assim. Então, nós vamos ter aqui menos 1, 0, 2, 5, menos 2, 3. Agora a gente faz um pontilhado, 0, 0, 0, e lá vamos para o escalonamento. Bem, a gente pode pegar a primeira linha e eliminar o de baixo. Então, usando a minha anotação aqui, nós vamos multiplicar por 2 a primeira linha para adicionar na segunda. Qualquer coisa, se vocês não estão entendendo, essa é só uma anotação que eu tenho, a maioria dos autores usam a anotação L, nesse caso falaria assim, 2L1 mais L3. Até falei errado aqui, né? Multiplicar duas vezes a linha 1 pela linha 3. Até me expressei errado aqui. Mas eu gosto dessa anotação porque lá na aula de matrizes elementares, tá aí na minha playlist de geometria analítica, eu explico melhor por que eu gosto dessa anotação. Então, seguindo a conta, nem a primeira linha, nem a segunda linha sofre alterações. Então aqui vai ficar menos 1, 5, 0, 0. Eu vou até aproveitar, então, dividir a segunda linha por menos meio, ou dividir por menos 2, que é a mesma coisa que multiplicar por menos meio. Que aí aqui vai ficar 0, 1, 0. Pronto. Agora sim, menos 2 mais 2, 0. Menos 2 vezes 5, 10. 10 mais 3, 13. E aqui vai dar 0. Então eu posso ainda eliminar esse cara aqui de baixo. Eliminar o de baixo e de cima, né? Então vamos lá, vamos começar pelo de baixo. Vou multiplicar por menos 13 a segunda linha para adicionar na terceira. E vou multiplicar por menos 5 na segunda linha para adicionar na primeira. Então, realizando essa operação elementar, a única matriz que não sofrerá alterações é a segunda, ou a única linha que não sofrerá alterações é a segunda. Então aqui eu repito. Vamos começar pela de baixo? Então é aqui. Então vai dar 0 com 0, 0. Menos 13 mais 13, 0. 0 com 0, 0. Agora o de cima. Aqui o menos 1 não vai sofrer alteração, né? 0 menos 1. Menos 5 mais 5, 0. E 0. O que está escrito aqui, na primeira equação, está escrito, vou até colocar aqui que é melhor. Isso implica que menos x é igual a 0, isso é referente à primeira linha, e a segunda linha diz que y é igual a 0. Se menos x é igual a 0, quer dizer que x é igual a 0. E se x é igual a 0, perdão, aqui é A1 e A2, então deixa eu trocar a notação, é força do hábito. Aqui era menos A1 igual a 0, A2 igual a 0, só que menos A1 igual a 0 é a mesma coisa que dizer que A1 é igual a 0. Agora sim, está correto.
Isso quer dizer que a única solução que existe é o A1 igual a 0, A2 igual a 0. Então, portanto, de fato, S é um conjunto de vetores linearmente independente. Então, apagando o quadro aqui para poder continuarmos a solução, precisamos saber se o espaço gerado pelos vetores de S gera, de fato, o espaço vetorial R3 todo. Deixa eu trocar aqui por R3. Intuitivamente falando, percebe-se que não vai acontecer isso. Se vocês lembrarem da geometria analítica, combinações lineares de dois vetores geram um plano, e o plano não gera o espaço todo. Mas, de qualquer jeito, vamos tentar verificar por meio de contas. Então, o que nós precisamos? De um vetor V genérico, então, digamos, um vetor x, y, z, e precisamos saber se para qualquer x, y, z, A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 é igual a V. Matricialmente falando, isso significa o quê? Menos 1, 0, 2, 5 menos 2, 3, multiplicado por A1, A2, sendo igual x, y, z. Então, fazendo novamente a matriz aumentada do sistema, nós vamos ter aqui, deixa eu dividir o quadro aqui também. Deixa eu dividir um pouquinho mais aqui. Pronto. Então, fazendo a matriz aumentada do sistema, nós vamos ter menos 1, 5, barrinha x, 0, menos 2, y, 2, 3, z. Então, vou fazer os mesmos procedimentos. Eu vou dividir a segunda linha por menos 2, que é a mesma coisa que pegar a segunda linha e multiplicar por menos meio. E eu vou aproveitar e já fazer a operação alimentar para eliminar esse 2, que é fazer 2 vezes a primeira linha para adicionar na terceira. Então, vamos fazer essa operação alimentar. A primeira linha não é a única que não sofrerá alterações, então vai ficar menos 1, 5, x. Aqui vai ficar 0, 1, menos y sobre 2, porque eu multipliquei a segunda linha por menos meio. E na terceira linha, nós vamos ter aqui, vamos lá, 2 vezes menos 1, menos 2, com 2, 0. 2 vezes 5, 10, com 3, 13. E aqui vai ficar 2x mais z. 2x mais z. Já dá para caçar valores de x, y, z de tal modo que não tenha solução. Porque observe aqui o que vai acontecer. Eu vou continuar o escalonamento. Então aqui nós vamos ter... Vou olhar só para baixo. Vou multiplicar por menos 13, a segunda linha para adicionar na terceira. E nós vamos ter o quê? Vamos continuar a conta. Então, a primeira linha eu repito, a segunda linha repito, menos y sobre 2, e vamos lá para a terceira linha. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, e aqui vai dar o seguinte, 2x mais z, menos 13 vezes y, menos y sobre 2, dá mais 13y sobre 2. Então, coloca mais 13y sobre 2. Agora, basta escolher valores x, y, z, aonde isso gera um absurdo. Então, por exemplo, se você escolher z igual a 0, y igual a 0 e x igual a 1, porque lembre-se, esse v, x, y, z é um vetor qualquer do R3. Se você escolhe x igual a 1, z igual a 0, y igual a 0, o que você vai concluir aqui? Que aqui vai ser 2 vezes 1 mais 0 mais 0, então vai dar 2. E você vai concluir que 2 é igual a 0. Mas 2 não é igual a 0. Isso tudo é para dizer o quê? Que se você colocar x igual a 1, y igual a 0, z igual a 0, você não vai ter solução para o seu problema. Ou seja, o vetor 1, 0, 0, ele não pertence ao espaço gerado, o espaço gerado dos vetores de S.
Portanto, esses vetores aqui não formam uma base para o seu espaço vetorial, justamente por não cumprir a condição B. Ah, professor, e se você tivesse no espaço R3 4 vetores? Vocês viram no teorema da aula passada que se você está no espaço R3, sempre quando você tem mais de 3 vetores, necessariamente esses vetores não são LI, ou seja, são LD. Logo, também não pode ser base. Tudo isso que eu estou tentando fazer é meio que dar uma intuição para vocês de que para você formar uma base em um determinado espaço vetorial, você tem que respeitar algumas condições. Mas isso ainda vai ser tema das próximas aulas. Antes de chegar, vamos dizer assim, nessa discussão de maneira mais aprofundada, eu vou retornar naquela conta que eu fiz inicialmente da questão da unicidade da combinação linear e já apresentar um teorema para vocês que define a importância teórica do conceito de base. Então vamos para este teorema. Se S é um conjunto de vetores V1, V2, Vn de um espaço vetorial V e esse conjunto S é base de V, então para cada vetor V no seu espaço vetorial V, você além de escrever V como combinação linear dos vetores V1, V2, Vn, essa combinação linear, ou seja, esses valores de A1, A2, An, são únicos, ou seja, você expressa de maneira única. E a demonstração desse teorema é simples e é exatamente aquela conta que eu fiz no início da aula. Você considera, vamos supor que tenha duas soluções, V igual a 1V1 mais A2, V2 mais AN, Vn, e V igual a B1, V1 mais B2, V2 mais Bn, Vn. Na hora que você faz a diferença, você vai agrupar os termos e você vai usar o fato de os vetores como o vetor V1, V2, Vn é base do seu espaço vetorial, então em particular eles são vetores Li. E sendo Li, cada coeficiente ali vai ser igual a zero e você vai concluir que A1 é igual a B1, A2 igual a B2 e AN igual a Bn. Dito isso, qual a importância do conceito de base? É que se você imaginar o seu espaço vetorial como uma selva, você tem guias turísticos para conhecer a selva toda. E os guias turísticos são justamente os vetores. Uma analogia um pouquinho mais eficiente é você pensar, por exemplo, num joystick do videogame. Pensa, por exemplo, nas direcionais, na horizontal e na vertical, pegando o Super Nintendo como exemplo. Então, você pode andar na horizontal, que seria o vetor V1, na vertical seria o vetor V2. Então, você consegue andar em qualquer local do plano. Então, é como se cada vetor fosse uma direção do seu joystick. É claro que se a gente estiver falando em dimensões, vamos dizer assim, em dimensões maior do que 3, R4, R5, ou a Record, né, que é o R7, a gente tem que pensar só imaginar que cada vetor é correspondente àquela direcional do joystick. E aí você consegue caminhar no seu espaço todo apenas usando esses botões do joystick. É uma boa analogia, na minha opinião, para vocês entenderem a importância do conceito de base. E para cada ponto do seu espaço, você tem uma única forma de combinar esses botões para chegar naquele local. E a notação que nós vamos usar aqui, quando a gente coloca esse colchete S aqui, a gente está dizendo o seguinte: as coordenadas do vetor V relativa à base S, ou seja, se você trabalhar S com a sua base, a proporção dos botões, ou seja, os valores de A1, A2, AN, é dado justamente por este vetor coluna. Então é importante você ordenar a base. Então, nosso S aqui, eu estabeleci uma ordem, V1, V2, Vn. Então, os valores aqui correspondem à ordem que eu apresentei em S. Então, A1, V1, mais A2, V2, mais AN, Vn. Então, esse símbolo está querendo dizer o quê? Que as coordenadas de V relativa à base S corresponde a esses valores. Ainda vamos praticar um pouco mais para ganhar maior intimidade com esse conceito, mas se foi útil, se já foi claro o suficiente essa aula, peço que curta, que dê feedbacks, que faz bem, né? Trocar experiência, até mesmo sugestões de o que eu poderia fazer para melhorar a qualidade das videoaulas. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima.